último dia 24 de setembro, houve então a Assembleia Geral das Nações Unidas. E nessa ocasião, isso é uma tradição, inclusive, sempre um presidente brasileiro ele faz o discurso de abertura por ocasião da Assembleia Geral da ONU. E esse discurso de abertura que o presidente brasileiro faz, como eu disse, trata-se de uma tradição. É coisa que teve início logo após o término da Segunda Guerra Mundial. E nesse último dia 24 de setembro, há cerca de uma semana atrás, 10 dias atrás, o nosso presidente Jair Messias Bolsonaro foi lá para fazer esse discurso. E eu posso garantir, foi um discurso histórico, foi um discurso de peso, foi um discurso muito importante. E nesse discurso que o presidente fez, ele, durante 30 minutos, ele abordou uma série de questões, uma série de assuntos. E três temas, três eixos principais, 1, 2, 3, fizeram a base do discurso dele. E é em cima desses três eixos, dessas três bases, que eu quero falar aqui neste vídeo. Então, ele abordou corretamente a questão do socialismo. Depois ele falou a respeito de economia, das parcerias e de economia. E em terceiro lugar, ele falou a respeito da Amazônia. Então, vamos abordar cada um desses três pontos por partes para entendermos um pouco o que o nosso presidente ele falou naquele discurso histórico. Então, Jair Messias Bolsonaro, no primeiro ponto dele, na abertura, ele falou a respeito de socialismo. E uma frase que ele usou deu logo o tom do discurso dele e mostrou para a esquerda que estava ali presente, a esquerda aqui no Brasil e a esquerda em outras partes do mundo, porque ele foi eleito por nós brasileiros do bem. Ele disse o seguinte, que o socialismo está dando certo. E é uma verdade, o socialismo está dando certo. Ele citou a Venezuela. Lá na Venezuela, as pessoas estão pobres, as pessoas estão miseráveis, estão desesperadas, estão sendo vítimas da violência por parte do governo do ditador Nicolás Maduro. Então, de fato, lá na Venezuela é uma prova irrefutável, é uma prova cabal de que realmente o socialismo está dando certo. Não tem como negar. Quem quiser conferir isso ao vivo, basta ir aqui na vizinha Venezuela. E aliás, nem precisa entrar na Venezuela. É só ir até Roraima e ficar ali na fronteira e observar o exército, o êxodo de pessoas de todas as classes, homens, mulheres, crianças, pessoas idosas, fugindo da Venezuela para tentar algo aqui no Brasil. Então, de fato, o socialismo está dando certo, está distribuindo desemprego, violência, fome, miséria, desesperança em toda a Venezuela. Antes da Venezuela, o socialismo também já tinha dado certo lá em Cuba. Em Cuba, nos anos 60, 70, embaixo da mão de ferro do ditador admirado, apreciado pela esquerda aqui do Brasil e do mundo, Fidel Castro, também deu certo. Milhares de pessoas foram perseguidas, houve desemprego, violência, desespero, fome,
tudo. Alguns, para conseguirem sobreviver, eles fugiram da ilha e foram buscar abrigo lá nos Estados Unidos. Porque se eles não fizessem isso, eles iriam morrer de alguma forma. Ou iria morrer de fome, ou morrer no desespero, ou morrer vítima da violência do governo do ditador Fidel Castro. Então, de fato, o socialismo está dando maravilhosamente bem lá na Venezuela, e antes já tinha dado certo em Cuba. A grande verdade é que o socialismo é aquela coisa, uma elite, uma minoria, talvez 10%, né, os amigos do rei. Esses sim, esses possuem conforto, possuem dinheiro, possuem privilégios, têm uma vida espetacular. Enquanto isso, 80%, 90%, o restante da população é obrigado a passar fome, a passar miséria, a sofrer com o desemprego e com a violência. Então, é esse o socialismo que está dando certo. E, aliás, é essa maioria, esses 80%, 90%, que é usado por essa minoria para sustentar, então, esse tal desse socialismo. Então, no discurso Jair Bolsonaro, ele foi muito enfático, ele deu muita ênfase a isso. E com certeza a esquerda que estava ali presente, junto com a esquerda no mundo e a esquerda aqui no Brasil, levou essa patada, mas eles precisavam ouvir isso, porque eles ficam com esse sonho, com essa utopia de que o socialismo, porque o socialismo vai resolver. O socialismo não vai resolver nada. Para a grande maioria não, vai resolver e vai cuidar deles, da minoria, dos amigos do rei. O restante do povo, da sociedade, vai passar fome, miséria, desgraça, desemprego, violência, porque é isso que o socialismo de verdade faz, onde ele é então implantado. O segundo aspecto que o presidente Jair Messias Bolsonaro foi a questão da economia, no discurso dele, das parcerias. Foi a questão da economia. E mais uma vez, ele mostrou no caso aqui do Brasil, como essa questão do socialismo, do lado ideológico, ele interfere. Porque durante os governos de Lula, Dilma, Fernando Henrique Cardoso e outros socialistas comunistas sem vergonha, eles fizeram negócios e parcerias sempre pelo lado ideológico. Então, para esses caras, Estados Unidos sempre foi o satânico, o amaldiçoado. O bom mesmo era fazer parceria com Cuba, com Venezuela, com Angola, com Bolívia, com esses paisecos cujo PIB, cuja riqueza praticamente é nada. Paisecos mesmo de verdade. Enquanto que o grande parceiro comercial, aquele que pode realmente te dar alguma coisa, te entregar alguma coisa, te entregar capital, investimento, dinheiro de verdade, e com isso você progredir, que é os Estados Unidos da América, que é o melhor parceiro comercial aqui nesse planeta, eles então deixavam de lado. Era o amaldiçoado, era o país imperialista, era o criticado, era o isso, era o aquilo. E Jair Messias Bolsonaro então mostrou que o que importa no momento é fazer boas parcerias comerciais, boas parcerias econômicas. Então ele falou dos Estados Unidos, ele falou de Israel, da Coreia do Sul. São esses que importam, países que realmente têm muito a oferecer em termos de investimento, de capital, de dinheiro e de possibilidades para o futuro. São países que, quando você se associa com eles, você tem a certeza que o progresso vem, o capital vem, o investimento vem, e junto com ele vem o emprego, que é o que move, o que importa, vem o dinheiro de verdade. E não essas ideologias nefastas, macabras,
amaldiçoadas, que é o socialismo, que é implantado lá em Cuba, na Venezuela, em países da África, que só beneficia uma parte, que é os amigos do rei e o rei. 90% então da população sofre e sofre muito na mão desses paisecos socialistas. Então, quando ele mostrou isso, óbvio, aquela plateia que estava ali não gostou. E não tem como gostar, porque para eles, o que importa, para os socialistas, o que importa é que quanto mais miséria, quanto mais desgraça, desemprego, a grande maioria das pessoas sofrerem, melhor. Porque eles não vão ser atingidos por isso. Eles conseguem manter o conforto, o dinheiro, os privilégios deles. Mas nós sofremos muito embaixo do socialismo, dessa praga, dessa coisa que não vai para frente, não deixa ninguém para frente e mantém as pessoas pobres dentro de um sistema que só beneficia um pouco, que é o socialismo. E o terceiro aspecto, o terceiro eixo, a base, que foi a parte final do discurso dele, que ele abordar muito bem, foi a questão da Amazônia. Então, foi veiculado no mundo inteiro, foi explorado no mundo inteiro a exaustão, essa questão da Amazônia e incêndios, queimadas e tudo. Isso foi explorado de uma forma criminosa pela mídia, que também é de esquerda, em todo o mundo. É como se Jair Messias Bolsonaro ele fosse o culpado pela aquelas queimadas na Amazônia. E a partir daí então ele começou a mostrar que as coisas não são dessa forma, que de fato aconteceu queimadas. Mas muitas dessas queimadas, muitos desses incêndios que houve lá na Amazônia, muitos desses foram e são criminosos. São pessoas ligadas com aquelas ONGs que começaram a deixar de receber dinheiro, começaram a deixar de receber apoio por parte do governo dele e, como uma forma de retaliação, começaram a provocar incêndios criminosos na Amazônia. Uma outra questão que ele abordou, e que também é uma verdade, é que parte daquelas queimadas é feita por pessoas, famílias, índios, que queima uma parte do terreno para limpar, para poder então, a partir dali, começar a plantar, a começar a fazer a agricultura. E que às vezes essas queimadas acabam fugindo do controle e incendeia uma grande área. Mas isso daí é uma coisa que já vem acontecendo há muito tempo, não é de agora. Não começou agora no governo de Jair Messias Bolsonaro. É coisa que já vem de muito tempo. Mas a mídia esquerdista, essa mídia associada com o socialismo, que não quer que as pessoas de bem progridam, ela explorou isso à exaustão. Países como França, Alemanha e alguns outros exploraram isso à exaustão, como se eles lá não tivessem a sujeira deles, literalmente sujeiras, que eles gostam de esconder embaixo do tapete. Mas o grande vilão, o grande endemoniado nisso tudo foi Jair Messias Bolsonaro. Mas ele soube, através de um discurso sério, um discurso contundente, firme, mostrar que as coisas não são dessa maneira conforme a mídia vai jogando por aí. Ao final do discurso dele, ele foi pouco aplaudido. E não seria de se esperar que ele fosse muito aplaudido, porque conforme disse, foi um discurso histórico, um discurso sério. Lá na Assembleia Geral da ONU, estava se acostumado com presidentes brasileiros que iam lá fazer aqueles discursos vazios, aqueles discursos estilo chove não molha, aquele discurso simplista, enfim, politicamente correto, nessa base. E ele não, ele fez um discurso sério,
um discurso de gente grande, um discurso de peso, de estadista mesmo. E claro, a esquerda que estava ali presente e a esquerda no mundo não ficou nada satisfeita com aquele discurso dele. E como também seria de esperar, as reações começaram a acontecer após o discurso dele e ao longo do dia e ao longo dos dias que foram se passando. Os esquerdalhas, eles não seriam esquerdalhas conforme eles são, se eles não tivessem feito críticas, xingado, diminuído o discurso do presidente. Eles disseram que foi um discurso vazio, que foi um discurso de ódio, que foi um discurso assim, que foi um discurso assado, que o presidente perdeu uma grande oportunidade e por aí afora. Todos eles, os famosos analistas, especialistas, artistas e outros aqui no Brasil e em várias partes do mundo se uniram para criticar o presidente e o seu discurso. Mas não é de se esperar outra coisa sendo a esquerda. Eles não iriam jamais. Se o presidente tivesse feito um outro discurso, eles iriam também criticar. Não importa se o presidente tivesse feito um discurso de 5 minutos, super rápido, dado apenas um bom dia, ou uma boa tarde, uma boa noite, e saísse da tribuna, eles também iriam criticar. Por quê? Porque a esquerda não seria a esquerda que é se eles não fossem críticos ferozes do governo do presidente Jair Messias Bolsonaro. Então, essa é aqui a análise do nosso vídeo, do nosso canal, a respeito do excelente discurso que o nosso presidente fez no último dia 24, lá na abertura geral das Nações Unidas. Então eu espero que você tenha gostado. O nosso vídeo termina por aqui. Muito obrigado por ter visto este vídeo. Tenha um ótimo dia e até o nosso próximo vídeo. Tchau, até mais.